Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia e eu estou muito feliz porque de ontem para hoje Deus me enviou a inspiração para o nome desse canal, que era uma coisa que eu não queria começar a fazer os vídeos sem decidir o nome. E também não queria que fosse uma ideia minha, eu queria que fosse uma inspiração divina. E ontem finalmente veio essa inspiração assim, eu já estava pedindo isso fazia tempo e ontem finalmente chegou, né? O nome do canal, esse é o primeiro vídeo. Jesus, Dia a Dia com Jesus e Maria, esse é o nome do canal. Eu fiquei muito feliz porque ficou bonito, eu achei que combina com a proposta do que vai ser esse canal, que vão ser os vídeos que eu vou colocar aqui, né? A ideia é postar pelo menos um vídeo todos os dias. A ideia é que sejam vídeos bem curtos, o mais curto possível, para não tomar muito tempo de ninguém. Hoje as pessoas andam com uma vida muito corrida, então vídeos muito longos, às vezes a pessoa até passa porque não vai dar tempo, tá indo para o trabalho, tá indo para a escola. Então eu acho que vai ficar bem legal, eu acho que vocês vão gostar. É uma coisa que há muito tempo eu estava querendo fazer, não fiz antes por questões pessoais, vários problemas que ocorreram, principalmente recentemente meu pai faleceu, né? Uma doença de difícil tratamento, de muito sofrimento. Ele teve um câncer e já era o segundo, na realidade o primeiro foi em 2015. A gente lutou muito, ele conseguiu viver até dia 23 de setembro desse ano, né? Só que esse segundo câncer judiou muito, meu pai estava muito debilitado, a gente corria, eu e minhas irmãs, a gente corria muito com ele para o hospital. Então foi uma rotina muito pesada e por conta disso também o psicológico da gente fica abalado. E aí eu acabei atropelando bastante tempo, né? Tinha a questão do nome do canal também que não vinha à minha cabeça. Eu acho que tudo tem a hora certa de acontecer, né? Então Deus me deu esse dom. Muitas pessoas falam, né? Quando eu converso com elas sobre às vezes variados temas, diversos temas, né? Às vezes a pessoa está passando por um problema e quer uma opinião minha, e as pessoas falam que eu tenho esse dom. E esse dom não pode ficar guardado só para mim. Deus não dá os dons para nós para a gente enterrar, né? Tem até uma palavra sobre isso na Bíblia. Não enterre o seu dom. Faça com que ele se multiplique. E uma forma de fazer os dons se multiplicar é a gente passando adiante, né? Porque outras pessoas também usam isso como um exemplo, como uma palavra de força, de vida, né? Isso vai se multiplicando, né? Mas assim, vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que inclusive era para eu ter feito isso ontem, tá? Mas acabou, não deu certo. Sobre o Halloween. Bom, eu sou católica, de nascimento eu falo assim, porque eu sempre fui católica, né? Sempre, minha religião é essa e sempre será essa, e nunca, por motivo algum, eu vou abandonar minha religião. É a religião que eu amo, a doutrina que cai perfeita para mim e para tantas pessoas. Para minha vida foi aonde eu aprendi a lidar com os diversos problemas, com as dificuldades, com os perigos, Então eu não me vejo em outra religião, tá? Mesmo porque conhecendo um pouquinho de outras religiões, as doutrinas não combinam nem em nada comigo, né? Ou melhor, eu não combino com as doutrinas, né? Então
muitos padres, os padres que eu amo, né, que tem ensinamentos maravilhosos pra gente, pra nossa vida. Um deles é o padre Duarte Lara, que é um famoso padre exorcista, padre Cristiano Shankar, padre Ricardo, Paulo Ricardo, da Canção Nova, o padre José Augusto, padre Alex Nogueira também, padres que eu assisto o terço também, o padre Antônio Maria, que eu vejo, participo do terço praticamente todos os dias. E então, assim, a pregação, padre Léo, maravilhoso, da Canção Nova, padre Jonas Abib, pessoas de grande sabedoria. Agora o Frei Gilson também, já participei do terço da madrugada. Frei Gilson, maravilhoso, tudo que ele tira, padre Christian Shankar, tudo que eles tiram é da Bíblia, é da palavra de Deus. E não há nada, incontestavelmente não há nada na palavra de Deus que esteja errado. Ela é santa, ela é perfeita. Então, tirando porque a fé a gente vai amadurecendo, né? A fé é uma coisa, é como a nossa idade. Com o tempo vai passando, a gente vai tendo experiências e com isso vamos tendo aprendizados e amadurecimento. A fé é assim também. Mas uma coisa que nunca me tinha, assim, me ocorrido era essa questão do Halloween. Mas também nunca gostei, não sei porque Deus me dá esse dom de, às vezes, quando uma coisa não é boa, mesmo não entendendo sobre ela, eu acabo não gostando muito. E o Halloween foi uma coisa que eu nunca gostei mesmo, né? É uma festa que você vai lá, as crianças, os adultos vão em festas, vão nas escolas fantasiados de monstrinhos, de morte, de personagens com sangue, de personagens cruéis, a morte, a caveira, né? Isso não é legal, isso não é coisa de Deus, né? A morte não é coisa de Deus. Então, quando a gente, se eu tivesse filho agora em idade escolar, hoje seria um dia, com esse entendimento que eu tenho, não deixaria nem meu filho ir para a escola, não deixaria, para não participar desse tipo de festa. Por quê? Porque a criança vai aprender, isso é uma coisa inocente, é uma brincadeira, né? Mas qual a mensagem que você está passando para o seu filho? Que aquilo é bacana. Vamos se vestir de bruxa, aquele personagem do pânico, da morte. A pessoa vai, às vezes, faz uma maquiagem e o rosto fica todo ensanguentado, né? Passa aquelas tintas vermelhas, escuridão, trevas. Isso é o Halloween. Faz-se uma alusão a tudo isso. Então você, por favor, tem muito católico que já sabe disso, que já entende isso, que já aceita, e tem alguns que são com menos entendimento, que não vão muito à igreja, né, e acabam deixando isso passar, né, como se fosse uma festa inocente. E não é, gente. É uma festa que faz alusão ao maligno, a Satanás. Por quê? A morte é coisa de Satanás, não é coisa de Deus. Jesus veio à Terra e nos ensinou o quê? Ele é autor da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. A morte nem é coisa dele. Quando alguém morre, mas porque Deus permitiu? Porque essa pessoa vai passar agora a ter uma vida eterna, a ter uma vida com Deus. Então, quer dizer, nem pela morte, nem para a morte, para Deus isso não é só uma passagem, não existe. A morte, Deus não criou a morte.
embora a gente passe por ela para poder viver na eternidade com Deus. Mas então essa é a ideia que, se você permitir que seu filho vá nessas festas, frequente sua filha, você vai estar passando essa ideia. Amanhã ou depois, o seu filho ou sua filha, eles estão participando até de satanismo. Sim, porque quando criança aprenderam que isso era algo que não tem problema. E acompanhando esses padres, né, principalmente o padre Duarte Lara, que é um padre exorcista, ele nos falou. Hoje, dia 31 de outubro, começa um ano satânico. E esse ano satânico são feitos rituais satânicos terríveis, onde há até bebês que são entregues para eles, para consagração ao Satanás. Então, não, mas nas escolas não fazem esse tipo de festa, assim, não fazem esses rituais, não. Mas quando você permite que seu filho vá, você já está o condicionando, o acostumando, passando a seguinte mensagem, que não tem problema, é uma coisa inocente. Mais para frente, isso vai se transformar num grande problema, tanto para a família quanto para a própria pessoa que estiver frequentando, né? Então, por favor, gente, não permitam que seus filhos participem disso, tá? E é uma festa que não deve ser comemorada pelos cristãos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até me estendi bastante. Os próximos